Olá pessoal, então aqui o professor Álvaro, vamos resolver alguns exercícios de Química Orgânica 2. Nós estamos no tema de aldeídos e cetonas, nós já falamos desses compostos, falamos também como que é a nomenclatura deles, lembrando que nós seguimos a nomenclatura IUPAC. Então nesses exercícios que vamos desenvolver, normalmente nessa primeira parte eu estou falando assim, desenhe a fórmula estrutural e a nomenclatura IUPAC para cada um dos seguintes compostos. Aí você pode observar que tem vários tipos de compostos. No caso, né, tem formaldeído, fenilacetaldeído, acetaldeído, que normalmente são nomes que a gente fala nomes vulgares ou nomes comuns, que são muito utilizados na indústria. Tá? Então são nomes mais comuns, mas nome químico seguindo a nomenclatura IUPAC, ela é diferente. Tá, pessoal? Então vou mostrar aqui para vocês esses exercícios e ver as principais particularidades e vocês comparam, né, com aquilo que vocês fizeram e se está tudo certo. Tá bom? Vamos lá então. Então, esse primeiro vai ser o formaldeído. Lembra, tínhamos falado o formaldeído é de todos os aldeídos, no caso a forma mais simples, já que ela é composta por somente um carbono, né? Como vocês podem estar observando, somente tem um carbono e ela tem o característico do grupo funcional do aldeído, que tem o carbonila, né? Esse aqui é o carbonila, que é comum no caso tanto na função cetona como na função aldeído. Só que o que diferencia a cetona do aldeído é que o aldeído ele tem uma ligação com o hidrogênio. Então esse aqui a gente chama aqui o grupo funcional, tá, pessoal? E o formaldeído, no caso, ele é composto por um carbono só. Então aqui ele somente vai ter um carbono. Então para ele completar no caso a regra do octeto, né, octeto, então ele vai precisar somente se ligar a outro hidrogênio. Igualmente tem um carbono. E quando é um carbono somente, nós chamamos qual que seria, no caso, o prefixo met, né? E no caso ele tem ligação, não tem ligação entre carbono, já que tem somente um, então metão. E o último, no caso, o sufixo, que seria al, de aldeído. Então o nome IUPAC seria metanal. Tudo certo? Beleza, mas também é conhecido como formaldeído. Ele normalmente tem propriedades germicidas, né, já que ele é utilizado como um fixador, é aquele formol que a gente conhece, né, e que até nós falamos em sala. Outro composto que também a gente vai observar é o fenilacetaldeído. Aqui você só observa, né, no caso, tem um fenilacetaldeído, então sabemos que é um aldeído, mas ele tem uma palavra diferente, né, que é o acetal. Essa palavra acetal, ela indica o que? 2 carbonos, tá? Não esqueçam isso, que quando a gente tem nomes vulgares, né, nós observamos tem essa forma acetal, né? Esse acetal significa 2 carbonos. Então, na nossa estrutura vai ter 2 carbonos, né? E um deles vai ter o aldeído, no caso, presente, e o grupo fenil. Aí temos outro carbono aqui presente e o radical, que ele se transforma, no caso, no fenil, que seria, então, falando, né, desse fenilacetaldeído, que nós também podemos falar que ele seria assim, 1, 2, então tem 2 carbonos, né, como tínhamos falado. Quando tem 2 carbonos, ele é et, né, que tem 2 carbonos. Então nós falamos, no caso, né, se for aqui, vamos até escrever nessa forma, né, aqui mais do ladinho, né, vamos puxar a folhinha e ele seria et. Tem dupla ligação? Não, etão. E no caso, sufixo al. Só que no carbono 2, como vocês observam aqui, ele tem o grupo fenil, que é o radical, tá? Então seria 2 feniletanal, tá? 2 traço, né? Feniletanal. Esse seria o fenilacetaldeído, também chamado.
Aí do lado, vocês podem observar, temos o acetaldeído, que é praticamente aquele mesmo que nós tínhamos visto, só que sem o fenil aqui em cima, né? Acetaldeído, também conhecido como etanal. Ele tem o grupo acetaldeído, são 2 carbonos, como está mostrando aqui, tá? Mesma coisa. E aqui o grupo funcional, então 1, 2. Então ele é, no caso, como eu te falei, nomenclatura IUPAC, é etanal. Certo? Beleza. Vamos para o próximo. O outro é acetona. Já quando a gente está falando da acetona, já envolve cetonas, né, no caso. Então, na acetona, só lembrando, né, que ela, grupo funcional, ela encontra-se no meio de 2 carbonos. Ela não é igual ao aldeído, que ela pode ter um hidrogênio, tá? Então, isso é característico da acetona, ela estar no meio de 2 carbonos. Tanto que, por isso, ela não vai pegar nunca uma função ou um número de localização número 1. E no final, ela sempre vai estar no meio. Beleza? Então, essa acetona, como nós tínhamos falado, a gente não tem como a gente falar que ela é não existe, no caso, uma metanona, porque ela está sempre no meio dos carbonos e uma metanona é um carbono, então não tem como. No mínimo, a menor forma das cetonas vai ser a propanona, já que elas têm, como está mostrando aqui, né? O grupo funcional, um carbono que está aí, e do outro lado outro carbono, que faz com que ela cumpra, né, a regra do octeto. Tá bom, pessoal? Então seria. E aí, se for por nomenclatura, tanto faz, né? Você vai ter propanona. Agora você pode até melhorar isso e colocar propan 2-ona, que é a localização de quê? Desse grupo funcional, tá? Aí seria IUPAC 100%. Certinho? Vamos no próximo. Também vamos ter outro aqui, que é outro tipo de nomenclaturas, que é etilmetilcetona. Etilmetilcetona. No caso, nesse etilmetilcetona, podemos ver que tem um radical etil, um radical metil e o grupo funcional cetona. Então, nós poderíamos montar dessa maneira. O grupo funcional cetona, sabemos que está no meio entre carbonos, né? Não no meio de alguma coisa, não no meio de carbonos. E de um lado tem etil. Lembrando que etil, o radical etil, são 2 carbonos. Então, observa, 2 carbonos e o metil, um carbono somente. Certinho, pessoal? Se for ele normalmente é conhecido também com outro nome vulgar da butanona. E essa butanona, no caso, é uma cetona que ela é inflamável, um líquido inflamável, transparente inflamável, e que ele confere, tem um odor, um odor doce no caso, então ele pode ser utilizado como uma fragrância muitas vezes, tá? E nomenclatura IUPAC, ela seria o quê? Butan, né, no caso, 4 carbonos que a gente está falando, 1, 2, 3, 4. Butan 2-ona, tá? Esse seria, no caso, seria o nome IUPAC, Butan 2-ona, certinho? Beleza, pessoal. O próximo que vamos ver aqui vai ser, no caso, acetofenona. Essa acetofenona, já ela tem também um nome diferente, né? Você pode ver, acetofenona. E como tínhamos falado, né, quando tem esse aceto, acetal, essa forma, falando, já indica 2 carbonos presentes, tá? E tem o fenona, né? Esse fen já vem de um fenil, tá, pessoal? Então, essa acetofenona também, ela é muito utilizada na indústria porque ele é um precursor, no caso, para preparo de materiais de polímeros, né? No caso, resinas, e também na cosmética para uso de fragrâncias, tá? Ele é um precursor, ele vai sair, no caso, outros tipos de compostos específicos. Então, essa acetofenona, como tínhamos falado, são 2 carbonos, porque está falando acetal. Então, tem acetofenona, grupo carbonila da função, 2 carbonos, CH3, e o fen que eu estava falando para vocês, que é do fenil. Então, é um anel aromático. Tá, pessoal? Se a gente for falar, no caso, a nomenclatura de IUPAC,
seria dessa forma, pessoal. Então, se observamos aqui o carbono 1, carbono 2, normalmente chama acetofenona, então, mas ela poderia ser chamada também, o nome IUPAC, 1-fenil, que está no carbono 1, no caso, etanona. Certo, então? Vamos para a próxima. Temos agora também aqui do lado, observamos a benzofenona, que não é nada mais do que o que? O grupo, no caso o grupo cetônico, e no meio, em cada lado, vai ter o que? Anéis aromáticos, tá? A benzofenona também é utilizada na perfumaria, né, no caso. Aí ela pode chamar nomenclatura IUPAC, no caso 1,1 de benzofenona. Tá, pessoal? Vamos no próximo. Temos o salicildeído. Quando a gente fala o salicildeído, ele pega uma estrutura da parte salicil, que só vem do ácido salicílico, que ela consta o quê? Do ácido salicílico, que tem o anel aromático, com o grupo hidroxila, né, que é isso aqui, o salicildeído, o salicil, grupo salicil do ácido salicílico, e o grupo aldeído, no caso, nessa parte. Isso seria o que a gente chama o salicildeído, tá? Esse composto. Aqui do lado temos também a vanilina. A vanilina é composta também por no caso, um anel aromático, né, que estamos mostrando aqui, e que seria o benzaldeído, né, no caso. Você tem o benzaldeído, aqui o benzaldeído, só que além disso ele tem, no caso, outras estruturas, que é o grupo metoxi, no caso, e um grupo H, né, que é do fenol. Então, normalmente essa estrutura está assim. Então, como normalmente podemos fazer a nomenclatura IUPAC? Nomeamos sempre que a estrutura do grupo aldeído é a principal, né? Ela manda sobre, no caso por estado de oxidação, sobre o grupo hidroxila. Ela é que manda, tem uma hierarquia que eu estava falando em outras aulas. Dentro de grupos funcionais tem quem manda em quem. O que manda totalmente em todo mundo é o ácido carboxílico, que a gente vai ver. Depois vem aldeídos, cetonas e no final estão os álcoois, tá? Então, começamos. Carbono 1, 2, 3, 4. No carbono 3 temos o quê? Esse que é o metóxico, que é um éter, tá? É um grupo funcional éter. Então, no carbono 4 temos o hidroxi, né? Grupo hidroxi. No carbono 3, metóxi. Metóxi fala porque é o oxigênio e o grupo metil, metóxi. E do conjunto geral, que é o benzaldeído. Tá, pessoal? Temos esses outros que estão bem parecidos com os anteriores que a gente falou, né? O dietilcetona é uma cetona, então colocamos o grupo cetônico. E como são di significa duas vezes que? Etil. Lembrando que etil é CH3, CH2. De um lado, CH3, CH2, né, no caso. Aí começamos a fazer a nomenclatura IUPAC. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser do outro lado também, viu? Porque o grupo cetônico está no carbono 3. Tem 2 aqui, então tanto faz. Então, 1, 2, 3, né, no caso. Então, são 5 carbonos. Então, é pentan. Como não tem dupla ligação, né, na cadeia principal, pode ser an. Aí colocamos 3 ona. Tá, pessoal? Então, essa seria a nomenclatura IUPAC desse composto. E aqui também temos o etil isopropil. Quando a gente fala, tem um etil e um isopropil e uma cetona. Então, colocamos sempre primeiro a cetona. Tem o grupo etil. Podemos colocar em qualquer lado, tanto faz. O grupo etil eu coloquei desse lado. CH3. E do outro lado temos o isopropil. Pessoal, o isopropil
é um tipo de ramificação especial que ela vai ser diferenciada conforme o carbono, se ele é primário ou secundário, né, no caso. Então esse isopropil seria isso, é um conjunto de um CH ligado a dois CH3 presentes. Isso é uma nomenclatura vulgar, como que ela seria na IUPAC. Então começamos a contar sempre do lado mais próximo do grupo funcional. 1, 2, 3. Se for do outro lado, 1, 2, 3, vai dar na mesma. Então contamos 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Só que e aqui colocamos, né, que esse aqui é o que? A cadeia principal, como tínhamos falado em outras aulas. E em aula presencial também, né? Bastante. E começamos a falar delas. Então, sabemos que no carbono 2 temos o que? O radical. Tá? Então, tem 2-metil. E são 5 carbonos. Pent. Tem dupla ligação? Não. Então, pentan. No carbono 3 está o grupo funcional 3-ona. Tá? Ah, professor, se eu teria contado daqui, daria certo? Depende, porque aqui nesse lado tem 2 carbonos aqui, 2 carbonos aqui. Só que nesse outro lado aqui tem um radical, então o radical pesa. Então vai ter que contar sempre desse lado, viu, galera? Do lado que tem o radical. Caso não tiver radical, então tanto faz, já que tem do lado da função, tem 2 carbonos desse lado. Se não tivesse no caso esse radical, tanto faz, esquerda e direita, mas como tem o radical, tem que contar do lado esquerdo. Tá, pessoal? Aí temos aqui embaixo o dibutilcetona. O que é butil? 4 carbonos. Então tem 4 carbonos de um lado, 4 carbonos do outro, porque di é 2 vezes butilcetona, mesma coisa. Agora na nomenclatura IUPAC, temos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? No caso, então, non, que é no caso o prefixo. O infixo, esse tem dupla ou tripla ligação, não tem, então, nonan. Em que carbono se encontra o grupo funcional, que já vem o sufixo 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 5, então 5-ona. Nonan 5-ona seria o nome desse composto, que também de forma vulgar, né, o comum é chamado de dibutilcetona. Desse outro lado aqui também temos qual? Temos o diisopropilcetona, tá? Já vimos que é di 2 vezes, isopropil, né? Já acabamos de ver no outro exercício como que ela é, então 2 vezes diisopropil e uma cetona, então colocamos aqui a cetona, o grupo funcional, e de um lado um isopropil e do outro lado isopropil, né? Essas são nomenclaturas comuns, nomenclaturas vulgares. Nós seguimos as IUPAC, tá, pessoal? Então, como seria aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professor, mas tem os radicais. Só que tem um radical aqui e tem outro radical aqui. Então, tanto faz ir de qualquer lado. Você pode contar tanto direita de esquerda para direita ou de direita para esquerda. Eu vou contar aqui de direita para esquerda, né? Já que eu sou canhoto, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 carbonos. Então, é pente, né? Todo mundo concorda? Beleza. Esse aí, no caso, o prefixo. O sufixo, o infixo, né, na verdade, conforme as nossas aulas, não tem dupla ligação, então é an. E o sufixo, onde fica o carbono do grupo funcional. Então, traço 3-ona, tá? E os radicais, viu, pessoal? Agora não esqueçamos os radicais, estão no carbono 2 e 4. Então, 2,4 dimetil, porque são 2 vezes o mesmo, de metil pentan 3-ona, tá? Lindo esse nome, né? Beleza, vamos no próximo. E aqui esse último do final, que é o cinamaldeído. Já tínhamos falado dele, né? Já que ele está presente na canela, é um composto ativo da canela. E normalmente a estrutura funcional, a estrutura dela é dessa maneira aqui que estamos mostrando.
tá? A gente precisa ver qual que é a nomenclatura dela. Nomenclatura IUPAC, né? Que aqui eu te coloquei, IUPAC. Então, observamos que tem um radical fenil, tem um grupo aldeído, um grupo funcional. Então, a partir daqui vem a cadeia principal, do sentido sempre do grupo funcional. Então, vai 1, 2, 3. Ah, professor, não podemos contar 4, 5, 6. Não, porque aqui é um anel aromático e ele é fechado. Não tem como fazer essa conta. Só se for, no caso dele ser parte da estrutura principal. Se tiver aqui, como tínhamos visto um exemplo mais para cima, que tinha o grupo funcional aqui, aí a gente conta aqui. Mas agora, não. Esse grupo aromático, ele faz parte da cadeia principal. Então, ele é uma cadeia secundária, ele é um radical, ele não conta. Ele somente vai ser um simples radical. Tá, pessoal? Então, aí vamos ter o quê? Então, carbono 1, 2, 3. Só que aqui tem dupla ligação, né? Então, isso muda totalmente. Então, quando tem 3 carbonos, é prop. Tá? Aí indicamos já o infixo e tem dupla ligação, colocando a numeração do carbono que antecede a dupla ligação, ou se for tripla, né, no caso. Então aqui o 2, en, que já que é dupla ligação, é um alceno ou alqueno, e al, por ser o sufixo do aldeído. Tá? Então temos também o radical no carbono 3, então 3, fenil, prop 2 enal. Certo então, pessoal? Até aqui tá ok? Vamos para a próxima. Pessoal, nessa segunda parte a gente falou sobre o que? De a nomenclatura IUPAC e eu te coloquei as estruturas, né? Obviamente as estruturas elas são montadas, são várias diferentes formas, não necessariamente ela segue colocar o carbono e hidrogênio, tem algumas estruturas que elas seguem dessa forma, que somente tem linhas, né, mostrando, e os grupos funcionais, então tem que ter cuidado nessa parte no momento de falar delas. Aqui nessa estrutura, basicamente como eu te falei, o primeiro tem que saber onde está o grupo funcional. Então o grupo funcional está aqui, no caso, e ele está no meio de carbonos, então é um grupo cetônico, ok? Ele não é aldeído, porque tem um carbono esse do lado e tem um outro carbono aqui desse outro, então não tem uma ligação com hidrogênio, é somente um carbono, dupla ligação e os carbonos, então é um grupo cetônico. Às vezes pode confundir também, viu, pessoal? Então começamos a contar desse lado: carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Ah, professor, por que não consegui aqui embaixo? Porque se você observa, desse outro lado tem uma dupla ligação, então tem hierarquia. Entre dupla ligação e ligação simples, quem manda vai ser a dupla ligação, então tem que seguir por esse lado daqui. Não podia ter descido. Embora também pelo número de carbonos, né? Você tem que seguir a que tenha maior número de carbonos. Então, se eu seguia 4, 5, 6, não ia dar certo, porque aqui já tinha 7. Tá? De qualquer jeito ia dar, mas não esquece que essa dupla ligação manda em ordem sobre a ligação simples. Então, qual que seria esse nome? Que outra estrutura observamos? Temos também um cloro, um grupo halogênio, um elemento halogênio, um halogenuro. E no caso, temos que dupla ligação. Então, observamos também que a gente chama, então, qual que seria o prefixo, seu ept, né? Já que são 7 carbonos. No carbono 6 tem a dupla ligação, já que o infixo é um alceno. E no carbono 2 tem o grupo funcional, 2-ona, certo? E os radicais, galera? Os radicais, né? Então vamos encontrar que tem um cloro, por ordem alfabética, de 3 cloro. 4, olha o que tem aqui no 4. Lembram dessa estrutura que a gente falou? Que ele é, no caso, 4 isopropil ept 6 em 2-ona. Então você percebe que não tem nada, só que você tem que lembrar essas regrinhas de quem manda em quem, né? E seguir sempre, encontrar a cadeia mais longa.
que tenha maior número de carbonos, tá? Não vai se perder nessa parte. Vamos para o próximo, né, no caso, que é essa estrutura linda aqui da letra B. Não parece mais complexo, né? Mas não é nada. Lembra sempre, começa com o grupo funcional. O grupo funcional está aqui presente. E aqui parece uma cetona, né? Mas ele não tem outra ligação contra o carbono. Aqui teria um hidrogênio. Então aqui é um grupo aldeído. Então iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, professor, por que não vou 4, 5, 6? Porque isso aqui, pessoal, tem 6 carbonos só, e aqui eu chego a 7, então quem manda, e outra coisa, tem a dupla ligação, também presente, então são fatores que se associam e mandam nessa cadeia, tá? Então esse aqui vai ser um radical, né? Que também você vai ver que ele é um pouco diferente, tá? Assim, no caso, vamos a começar, então são quantos? 7, mesma coisa, aqui como está mostrando, o hept, no caso o prefixo, onde está a dupla ligação, no carbono 5 que antecede, 5 em, e no caso o sufixo do radical, do grupo funcional que é aldeído, que é al, tá? Agora, temos também o radical. O radical a gente pode chamar ele também, está no carbono 5, aqui temos um CH2, e o grupo, no caso, aromático. Isso normalmente chama de bencil. Então ele é chamado bencil. Ah, professor, não seria fenil? Fenil seria se não tivesse esse carbono presente aqui. Se tivesse só o grupo aromático ligado à cadeia principal. Aí seria fenil. Tá? E ele também pode ser, no caso, chamado de 5-fenilmetano, né? De outra maneira. Mas o conveniente, né, e por IUPAC, é chamar 5-bencil, tá? Hept 5-enal. Beleza, pessoal? E esse outro aqui também mais fácil, que curiosamente esse aqui é o cinnamaldeído, que é aquele que vimos agora há pouco, né? 3-fenil-prop-2-ona. Esse aqui é o anterior que a gente viu. Você volta ao vídeo e você vai conseguir entender. Tá, pessoal? E para finalizarmos, vamos ver aqueles dois que eram, nossa, são as mega estruturas. E todo mundo tá surtando com esse aqui. Que não é nada difícil também não. Tá? Mas tem que treinar, tem que praticar. Nesse caso, as grandes estruturas, que a gente deu alguns exemplos, né? Basicamente aqui tem, conforme são 13 carbonos, começa sempre do lado do grupo funcional. Então, quando são 13, são tri de 3 e deca de 10, são tridec. E aqui tem uma tripla ligação, 9, in, e o nomenclatura do grupo funcional, al, né? E o radical. Aqui tem um fenil, aqui sim é um fenil, então 3 fenil, tridec, 9 inal. In, porque é tripla ligação, tá? Não esquece, se é dupla é en, e se é simples é an, né? Normal. E nesse último aqui também, né, que deu, né, algumas dificuldades, também mesma coisa, você vai utilizar, no caso, o radical presente aí também, viu, pessoal? Então conta 1, 2, 3, e aqui tem o radical. Aí seria basicamente o que? Seria prop, 2 porque tem dupla ligação aqui, 2 em, e o grupo funcional, al. E o radical no carbono 3 tem 3 fenil prop 2 enal. Assim de simples é esse, no caso, esse exercício que estou mostrando aqui, viu, pessoal? Então, basicamente seria isso. Compara, observa, revê os conceitos, e no caso dos que você desenvolveu, e caso você tenha algum erro, né, então corrige, né, e vê como é a forma correta. Tá bom, pessoal? Então seria essa nossa aula de hoje. Abração e até a próxima.